revogar algo significa anular algo, ou simplesmente rescindir ou cassar. Muitas das leis mosaicas do Antigo Testamento foram cumpridas, não revogadas, não anuladas, mas foram cumpridas em Jesus Cristo. E esse é um ponto muito importante. Ora, nem todas elas foram cumpridas no sentido de que algumas delas continuam. Quando se trata de ética sexual na Bíblia, temos que entender que elas estão enraizadas na criação. Elas estão enraizadas na criação, na ordem de Deus da criação, na criação do homem macho e fêmea, homem e mulher. E Jesus apela para a ordenança da criação. Os apóstolos no Novo Testamento apelam para o princípio da criação ou para a ordenança, pertencente a todas as questões de relações sexuais e identidade sexual. E assim, quando se trata da homossexualidade, precisamos entender que o pecado homossexual é pecado, a atividade homossexual é pecado, as luxúrias homossexuais são pecado, os desejos homossexuais são pecado, e é assim que a Bíblia fala deles. A Bíblia não esconde eles, a Bíblia fala abertamente e claramente sobre eles. De fato, tão claramente que ao longo do Antigo Testamento podemos ver isso em Levítico 18, Levítico 20, Gênesis, mais tarde em Juízes, mas também vemos isso no Novo Testamento, em Romanos 1, em 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1, que fica evidente que a atividade homossexual é pecaminosa. Agora, em nossos dias e ao longo da história, em diversas épocas, mas com mais ênfase do século passado em diante, as pessoas se identificaram com o pecado delas. Elas desejam assumir a identidade de ser homossexual, quando a realidade é que isso não é tecnicamente uma identidade. Não nos identificamos pelo nosso pecado. Ora, eu certamente sei que o mundo discorda disso e eles não entendem isso. Mas eu diria que, na verdade, o pecado homossexual é entendido não apenas pelos cristãos, mas eu diria até que é entendido por todos os seres humanos como sendo essencialmente inadequado, errado. Porque, à luz da nossa natureza, eu creio que os seres humanos sabem que o pecado homossexual é contra a natureza. E essa é, de fato, a linguagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos 1. Quando fala do pecado homossexual, homens com homens, mulheres com mulheres, como um pecado que é contrário à natureza. Ora, é interessante, porque em 1 Coríntios 6 e em 1 Timóteo 1, Paulo cita a atividade homossexual ou pecado, juntamente com inúmeros outros pecados, farra e embriaguez, e todos os tipos de outros pecados, menores e mais graves e mais significativos, pecados hediondos, menos ou mais significativos. Mas em Romanos 1, ele identifica o pecado homossexual como um pecado mais hediondo, sendo que é contrário à natureza. E assim, embora saibamos que Deus odeia a altivez, que Ele odeia a arrogância, Ele odeia o orgulho, Ele odeia as mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia o meu pecado, Ele odeia o seu pecado, Ele odeia todos os nossos pecados, Ele odeia o adultério, Ele odeia a fornicação, Ele odeia a pornografia, Ele odeia o divórcio sem uma causa bíblica, sem fundamento bíblico. O pecado homossexual é diferente, porque é pecado contrário à natureza. Ora, Deus odeia tudo, mas o pecado homossexual é um pecado contrário à natureza e é baseado na ordenança da criação e nos princípios da criação. É ensinado que é proibido por Deus em todo o Antigo Testamento. Então, é proibido naturalmente em todo o Novo Testamento, bem como o pecado. E assim, o que precisamos entender nitidamente como cristãos é que não podemos ceder às influências socioculturais dos nossos dias para fazer parecer certo nos identificarmos como homossexuais. A realidade é que ninguém deve se identificar pelo seu pecado. Não queremos que as pessoas se identifiquem como adúlteras ou bêbadas. Queremos nos identificar por quem somos. Ou estamos em Adão e em pecado, ou estamos em Cristo e somos justificados pela graça.
E assim, embora todos nós sejamos pecadores e todos nós ainda pecamos, ou ainda estamos em nossos pecados em Adão, ou estamos em Cristo. E assim, é importante que entendamos isso, e também é importante que entendamos que os homossexuais, ou aqueles que se identificam como homossexuais, são aqueles que devemos amar, que devemos cuidar, a quem devemos pregar o Evangelho. E uma das coisas que fiz ao longo dos anos, eu conheci diversas pessoas que se identificam como homossexuais, que estão em relacionamentos homossexuais. Sabe, onde vivemos aqui na Flórida Central, nos deparamos com pessoas o tempo todo que estão em relacionamentos que são de natureza homossexual. E, veja, em diversas academias onde eu malho, ou nos restaurantes aonde eu vou, eu conheci muitas pessoas, eu trabalhei com pessoas homossexuais. E o que eu procurei fazer foi ajudá-los a saber que eu os amo, que eu me importo com eles. Eu procurei ajudá-los a entender o Evangelho e a esperança que eles têm em Jesus Cristo. E também procurei explicar e deixar claro para eles que creio que o estilo de vida deles é pecaminoso e errado. Mas no final das contas, o que eu quero que eles saibam é que não são eles se limpando ou mudando o seu estilo de vida que os salva. Não são eles que se limpam ou mudam o seu estilo de vida que os torna justificados diante de Deus. É apenas a sua fé e confiança em Jesus Cristo. E que a fé em Jesus Cristo significa arrependimento, rejeição e abandono desse estilo de vida homossexual. Reconhecer e arrepender-se disso como pecado. Reconhecer que eles precisam da justiça de Cristo e viver nessa justiça. E assim, sabe, há muita conversa que ouvimos, e principalmente nos últimos anos, francamente, sobre os chamados cristãos que querem de alguma forma se identificar como sendo homossexuais e ainda cristãos, lutando contra suas luxúrias, lutando contra os seus desejos homossexuais. E o que eu diria a eles, o que eu disse a eles é que cada um de nós, como seres humanos, cada um de nós, por causa da nossa genética, da nossa educação, das nossas próprias personalidades e por causa das nossas naturezas pecaminosas em si, todos nós temos certas inclinações para determinados pecados com os quais nascemos. Falávamos dos pecados constantes, que todos nós temos pecados constantes e todos os nossos pecados são constantes. Mas é verdade que cada um de nós tem certas inclinações ou desejos em relação a pecados particulares. Pode ser a arrogância, pode ser o orgulho, pode ser a luxúria sexual, mas alguns podem ter certa propensão ou desejo por qualquer motivo em relação à luxúria homossexual, ao pecado homossexual. E o que eles têm a fazer é reconhecê-lo como pecado. Eles têm que se arrepender disso como pecado, confessá-lo como pecado, e consagrar a si mesmos, seus corações, suas mentes, seus olhos, a um novo estilo de vida contrário a esse pecado, assim como temos que rejeitar todo o pecado que enfrentamos, de qualquer tipo de tentação sexual, de tentação da glutonaria, de farra, de embriaguez, de desobediência aos pais, ou o que quer que a Bíblia nos diga. Temos que rejeitar, temos que considerar isso e temos que nos consagrar a um novo estilo de vida. Então eu simplesmente quero dizer que, sabe, precisamos procurar amar os nossos inimigos, orar por aqueles que estão contra nós, orar por aqueles que odeiam o cristianismo, odeiam a ética bíblica. Mas o que não queremos fazer e o que não podemos fazer é diluir a ética e a verdade bíblica explícita sobre o meu pecado, o seu pecado e sobre o pecado da homossexualidade. É pecado. E não podemos minimizá-lo. Não podemos ignorar isso. Devemos chamá-lo do que é. Porque se chamarmos o pecado de luz, então chamaremos a graça de Deus de pecado. Temos que ter a consideração adequada pelo nosso pecado, para que possamos ter uma consideração adequada pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e por que Ele veio e morreu. Morrendo por aqueles que pecam como você e eu, morrendo por aqueles que pecam de maneiras diferentes. E uma das coisas que eu disse, Nathan, é que, e eu penso sobre isso regularmente, eu quero odiar os meus pecados mais do que eu odeio os pecados daqueles que pecam de forma diferente do que eu peco. Isso não é algo fácil.
Nossa tendência é odiar os pecados de todos os outros mais do que odiamos os nossos próprios pecados. E eu preciso odiar os meus pecados mais do que os pecados de todos os outros, mesmo que alguns desses pecados sejam contrários à natureza de quem somos como homens e mulheres, como Deus nos fez. Muitas vezes, quando apontamos o dedo para o pecado de outra pessoa e olhamos para os nossos próprios pecados, apenas os chamamos de erros. Não são apenas erros. Sim, na verdade, já ouvi isso. Eu não testemunhei, mas ouvi dizer que existem de fato pastores que, de certa forma, procuraram desenvolver todo um vocabulário de palavras e termos que eles usam em substituição à palavra pecado. E eles desenvolveram esse vocabulário em sua pregação e seu ensino, usando palavras como erros, deficiências, equívocos e tudo mais, em vez de usar a palavra pecado, porque a palavra pecado ofende as pessoas. Quero dizer, tem uma tendência a ofender as pessoas quando você diz a elas que são pecadoras, mas a realidade é que somos pecadores, cometemos erros e temos falhas. E eu uso essas palavras também, porque elas são legítimas, mas também devemos insistir em usar a linguagem bíblica que Deus usa e chamá-los de pecados, transgressões, infrações, ou que são contra a lei e a vontade de Deus para as nossas vidas. Todos nós os temos, todos nós os cometemos e os manifestamos de maneiras diferentes, com as nossas diferentes personalidades, todos os dias de nossas vidas. Conversamos com pessoas em restaurantes, academias ou qualquer que seja a situação. É mais fácil porque somos pastores e, portanto, o cristianismo é evidente ou pode ser mais difícil, porque tenho certeza de que há pessoas assistindo e pensando, olha, claro, você vai falar sobre a sua fé porque eles dizem. O que você faz? É interessante. Há pouco tempo encontrei um camarada na academia. Ele trabalha lá e me viu em um vídeo. Eu estava fazendo um casamento local e acho que ele e o parceiro estavam planejando se casar e eles viram este vídeo. Eu não sabia que eles tinham visto esse vídeo, mas o casamento era local e eu tive que fazer esse casamento para algumas pessoas da nossa igreja. E ele me via e ele não sabia que eu era um pastor, mas eu sempre fui amigável com ele e eu sempre dizia olá e bom dia para ele e assim por diante. Um dia ele se aproximou de mim e disse, eu te vi neste vídeo. Ele disse, estamos procurando alguém para fazer o nosso casamento aqui. Ele disse que foi lá que eles se conheceram, ou que se conheceram na rua e queriam se casar lá. Nós tivemos uma conversa maravilhosa onde eu pude dizer a ele que eu sou um pastor. Eu tinha que dizer a ele no que acredito. Eu tinha que falar para ele sobre o Evangelho. E eu não ouvi muito desde então. Nós nos falamos algumas vezes apenas dizendo olá ou algo assim. Mas eu tinha que pregar todo o Evangelho e explicar para ele o que eu acredito. Então, em certo sentido, é mais fácil para mim. Mas as pessoas nem sempre sabem que sou pastor. Isso às vezes surge 1, 2 ou 3 anos depois. Há momentos em que falo do Evangelho para as pessoas e, na verdade, elas não sabem que eu sou um pastor. E, às vezes, eles só descobrem 1 ou 2 anos depois. Você os convida para a igreja, eles te veem no púlpito. Então, nem sempre os convido para a igreja. Os convido para Jesus. Na verdade, nessa mesma academia, tem um personal que me treinou no início, quando eu comecei a malhar na academia. E eu sempre rio, eu sempre brinco com as pessoas que dizem, você malha em uma academia? Sério? Não acredito. Mas o treinador com quem malhei, na verdade, tem frequentado a nossa igreja, então eu sou muito grato. Mas não, sabe, quando eu estava no ensino médio na faculdade, trabalhei na indústria de restaurantes em diversos lugares e, sabe, conheci muitas pessoas diferentes. E uma coisa que vou dizer é isto. Algumas das pessoas com quem trabalhei, que se identificam como homossexuais, muitas vezes me disseram, sabe de uma coisa? Nunca conheci um cristão como você, porque você me diz a verdade. Você me diz que eu estou errado. Você me diz que crê que eu estou em pecado, mas você é uma das pessoas mais gentis comigo. E eu tenho nomes em minha mente que eu lembro e posso citar mulheres e homens que eu conheci e ainda me lembro e oro por eles. Mas acho que podemos ser gentis, creio que podemos ser graciosos e que podemos ao mesmo tempo pregar e falar a verdade com clareza e convicção. E nem sempre vão gostar disso, eles nem sempre vão te respeitar, mas creio que nós como cristãos somos chamados a fazer isso.